Em todas as grandes cidades do mundo, há um antigo armazém abandonado que abriga a Liga dos Supervilões da Internet. Esta liga varia dependendo da localização, mas hoje vamos nos concentrar em uma liga muito especial que é a sua casa em Burlington, Vermont. Este grupo de supervilões é composto por alguns dos mais conhecidos vilões da internet, incluindo Jeff T. Killer, Slenderman, Jane T. Killer, Black Ace Kids e o líder da organização, Ben Droned. Hoje nos juntamos aos nossos anti-heróis enquanto eles participam da avaliação anual da liga. Veja, para permanecer no Lux, cada membro tem que provar que é assustador o suficiente para fazer parte da organização. Se eles não puderem provar seu valor, eles são transferidos para a organização irmã da liga, a Aliança dos Supervilões de Trollpasta. Uma vez lá, eles devem passar por um treinamento completo nas artes assustadoras até que sejam assustadores o suficiente para serem aceitos de volta na liga. Como chefe da liga de Burlington, Ben, afogado, está realizando todos os testes nesta bela véspera de Halloween, e assim mais um ano de avaliações está marcado para acontecer. A avaliação. Ben, afogado, olhou para seus recrutas com um óbvio olhar de distanciamento. Ele sempre odiou o dia de avaliação porque seu grupo de supervilões sempre mal chegava ao final. Ele balançou a cabeça enquanto andava para frente e para trás na frente deles. Bem, é aquela época do ano novamente em que eu tenho que colocar vocês, vermes, à prova. De todos os supervilões que eu poderia ter recebido do quartel-general, eu tenho para você desculpas patéticas para terrores creepypasta. Você sabia que a filial de Londres tem Jack, o estripador, como no cara real, e com o que eu fico preso, você rejeita. É melhor você ter melhorado desde a última avaliação ou vai ser transferido para o Otis. Isso será a menor de suas preocupações. Você entendeu? Todos os membros disseram, senhor. Sim, senhor, em uníssono, exceto por Slendy, que ergueu uma placa que dizia a mesma coisa que ele não tinha boca para falar. Bem, afogado, suspirou e colocou uma prancheta que estava segurando no nível dos olhos para que pudesse ler os nomes dos membros que ele tinha que avaliar primeiro. Quando leu, resmungou algo para si mesmo e disse mais alto, Black Age Kids. Preciso que dê um passo à frente agora. Havia muitos becos no mundo, pois eram almas insatisfeitas de crianças e adolescentes, então naturalmente cada organização tinha alguns. Nesse ramo específico, havia 4, Blink, Pinky, Inky, cada um com o nome dos fantasmas do Pac-Man pelo quartel-general, pois há muito tempo eles haviam esquecido seus nomes originais. Bem, afogado, sentiu que isso era uma zombaria de sua organização pelo quartel-general, já que seu ramo controlava o fundo do barril de supervilões. Mas, como era uma ordem de cima, não havia muito que ele pudesse fazer a respeito. Isso aumentou seu aborrecimento com sua posição na organização. Ele fazia parte da franquia Zelda. Pelo amor de Deus, eles não poderiam dar uma folga para ele. No momento em que Ben, afogado, estava pensando em renegociar seu contrato com o quartel-general, os becos deram um passo à frente, cada um olhando para ele com seus olhos negros sem alma. Bem, afogado, não se intimidou. Seus olhos podiam não ter alma, mas a maneira como eram colocados nas crianças fazia com que parecessem mais bonecos de momentos preciosos enormes do que qualquer outra coisa. Ele bateu os dedos contra a prancheta e deu a cada um olhar para cima e para baixo. Vocês peques estão tão estranhos como eu nunca vi. Ele começou, observando que eles atualizaram suas roupas para refletir as últimas tendências entre adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes. Mas eu não vou usar sua aparente falta de roupa fantasma contra você, já que você tem outros recursos com os quais trabalhar, como, eu não sei, a coisa que você foi depois. Com isso ele ficou na cara de cada um e gritou, o que diabos há com esses olhos fofos, hein? Você deveria ser o terror da noite, não algum anime de gibi. Os peques imediatamente mudaram seus olhos para algo mais adequado à sua descrição e então cada um disse em uníssono, senhor. Sim, senhor. Bem, afogado, resmungou. Isso é mais parecido. Agora, cada um de vocês vai me dar um relato do seu melhor susto do ano. Vou começar com Inky.
Um Beck com longos cabelos negros e um boné de beisebol azul fez uma saudação e deu um passo à frente. Senhor, sim senhor. Vou lhe contar agora sobre meu melhor susto. Senhor, bem, afogado, esfregou as têmporas, preparando-se mentalmente para o que estava prestes a ouvir. Apenas vá em frente, em que nervosamente se mexeu no lugar. Sim, senhor, bem. Na última terça-feira eu acho que realmente assustei esse garoto que estava no supermercado com sua mãe. Mas então eu me senti meio mal. Então convidei para minha casa para jogar o jogo de esconde-esconde com os outros Becks. Sua mãe estava meio preocupada. Então eu trouxe de volta sem suas memórias e o coloquei em algum lugar onde a mãe pudesse encontrá-lo. Mas você poderia dizer que ela estava realmente preocupada quando ele se foi. Devo ter dado a ela o susto do século. Fiz bem desta vez, chefe. Não foi? O olhar de entusiasmo de Ink foi recebido com uma expressão inexpressiva de bem. Afogado. Essa deve ser a mais última desculpa para uma história de fantasmas que ouvi desde... Bem... A última vez que você me deu um relatório, volte para a formação antes que eu fique com raiva. Ink fez uma saudação rápida e voltou para a escalação. Bem, afogado. Soltou um suspiro pesado e chamou o próximo recruta para a frente. Blink, é a sua vez de relatar. Espero que sua história seja mais emocionante do que a anterior. O Beck, usando um boné de beisebol vermelho com cabelo preto curto e ondulado, deu um passo à frente. Sim, senhor. Acho que você ficará satisfeito com meu relatório. Algumas semanas atrás, transformei meu corpo na forma de um professor e dei uma aula sobre parasitas. Você deveria ter visto como os alunos ficaram com medo quando saíram. Até eu fiquei um pouco enojado com o assunto. Acho que este é o meu melhor susto. Bem, afogado. Olhou feio para o recruta por alguns momentos em silêncio, deixando sua desaprovação às travessuras de Blink penetrar. Então ele latiu. Não tenho certeza de como você conseguiu vencer o terror da falta total e absoluta presente na última história, mas de alguma forma você o fez. Na verdade, essa história foi tão ruim que estou quase inclinado a dizer que é boa por pura ironia. Agora volte para a escalação e reflita sobre ser um fantasma melhor, certo? Blink assentiu furiosamente e voltou à formação. Bem, afogado. Ficou olhando para o próximo nome da lista por alguns momentos antes de continuar. Ele considerou não chamar o nome dela, pois tinha certeza de que ela não tinha nada de valioso para relatar, mas ele sabia que isso seria contra as regras do quartel-general. Então a chamou de qualquer maneira. Pinky, venha aqui e me fale sobre o seu progresso. Digo progresso porque tenho certeza de que você não tem aterrorizado ninguém. Bem, dê um relatório de qualquer maneira. Pinky. Uma Beck com cabelos negros na altura dos ombros repartidos em duas tranças que ficavam em cada lado de seu rosto e usando um boné de beisebol rosa deu um passo à frente. Oba, adoro a hora da história. Bem, afogado. Revirou os olhos. Infelizmente, eu sei disso muito bem. Vá em frente. Pink sorriu. Há alguns dias, fui ao fliperama e joguei DDR com um grupo de adolescentes. Foi tão divertido. Eu consegui esconder meus olhos muito bem também. Um cara até disse que eu era bonita. Posso ter namorado. Claro que ele vai precisar superar a coisa toda de eu ser um fantasma. Mas tudo é possível com o amor verdadeiro. Você não concorda? Estou muito animado para apresentá-lo aos outros Becks. Estou convidando-o para um dia de jogo na minha casa na próxima semana. Bem, afogado. Soltou um suspiro pesado. Eu diria para você parar de namorar as pessoas que você deveria assustar, mas eu desisti de tentar te ensinar qualquer tipo de bom senso. Não vale a pena o esforço, apenas volte para a linha antes que eu diga coisas que não quero dizer. Pink disse. Ok. E então riu enquanto voltava à formação. Bem, afogado. Olhou para sua prancheta tentando ignorar a sensação de beliscão começando a se formar nas laterais de suas têmporas, que ele temia que pudesse ser outra dor de cabeça induzida por estresse chegando. Tudo bem, eu guardei o melhor para o final, e eu uso essa palavra no contexto do resto de vocês. É claro que de alguma forma conseguiram se sair pior do que quando me reportaram no ano passado. Esta é uma façanha que pensei ser impossível, mas, como eu estava errado. Clyde, por favor, diga-me que você tem pelo menos uma coisa digna de nota para relatar. Só uma coisa. O Beck em questão, que tinha cabelo preto curto e espetado, usava um boné de beisebol laranja.
Dê um passo à frente. Eu tenho um bom para você, senhor. Bem, afogado, permaneceu sem expressão. Oh, como a palavra bom perdeu um significado para mim ao longo dos anos de trabalho com vocês. No caso, continue. Clyde deu um sorriso de lado. Este é um assassino. Veja, algumas semanas atrás, eu me fiz parecer um encanador obeso e invadi o camarim feminino de uma escola secundária. Para aumentar o efeito, eu disse a eles que precisava consertar uma torneira que vazava. Eu acho que algumas rachaduras de encanador eram visíveis na parte de trás do meu traje também, o que contribuiu para o arrepio geral. Todos eles gritaram ao ver minha forma gorda. Claro que acho que muito disso se deve ao fato de eu ser um cara no vestiário feminino. Mas deixe-me dizer a você, todos eles estavam correndo e gritando minutos depois de eu entrar. Foi ótimo. Bem, afogado, teve que se conter fisicamente para não jogar a prancheta no chão à sua frente e se afastar do grupo de rejeitados na derrota. Depois de respirar profundamente algumas vezes, ele pensou muito sobre o que diria aos Becks. Em seguida, ele se aproximou de cada um e gritou: de alguma forma, cada um de vocês conseguiu obter as classificações do medo mais baixas da história de nossa organização. A única razão pela qual isso me surpreendeu é porque eu realmente não pensei que você pudesse fazer pior do que da última vez. Mas suas últimas aventuras realmente venceram. Todos vocês ganharam uma passagem para a Aliança dos Supervilões de Trollpasta. A menos que vocês possam pensar em uma boa razão para eu me torturar mantendo vocês aqui. Pink deu uma risadinha e girou a ponta de uma de suas tranças nos dedos. Oh, eu sei, recrutamos mais membros. Isso não nos dá um passe automático. Não importa o que, bem, afogado, acenou com a cabeça. Infelizmente sim. É assim que vocês arrumam desculpas para criaturas da noite e passam no seu teste todos os anos e continuam a me irritar com suas presenças nesta organização. Como formalidade, vou lhe dizer como melhorar. Embora eu duvide que qualquer conselho que eu dê seja de alguma ajuda para você, senhor. Sim, senhor. Eles falaram em uníssono, ansiosos para receber suas avaliações. Bem, afogado, murmurou algumas palavras sob sua respiração e então apontou para Inky. Vou começar com você. Quando você assombrar crianças e levá-las embora, não as traga de volta. Não me importa o quão tristes ou solitários eles sejam. Essa é a lição número 1 sobre fantasmas. Sim, senhor, disse Inky, feliz por receber as ordens do patrão. Bem, afogado, colocou uma marca de seleção ao lado do nome dela e apontou para Blink. Quanto a você, dar aulas educacionais para jovens não está na sua descrição de trabalho. Da próxima vez, mude para sua forma de fantasma e assuste as crianças como deveria ser. Você entendeu? Blink fez uma saudação sincera. Senhor, sim, senhor. Ele disse e escreveu conselhos sobre como poderia melhorar um pequeno bloco de notas que trouxera para a reunião. Bem, afogado, colocou uma marca de seleção ao lado de seu nome e apontou para Pinky. E quanto a você? Eu nem sei por onde começar. Há tantas coisas erradas em sua abordagem para causar cicatrizes nas pessoas que eu não teria tempo suficiente para listar tudo. Mas você pode começar assustando as crianças e parar de tentar e assustá-las realmente. Estamos claros sobre isso. Pink soltou um suspiro exasperado. Mutar. Vou cancelar meu encontro com Travis. Ele provavelmente não entenderia que eu sou um fantasma de qualquer maneira. Bem, afogado, colocou uma marca ao lado do nome de Pink e apontou para Clyde. Por último, mas certamente não menos importante, é você. De todo esse grupo de idiotas Beck, você tem o maior potencial, mas sua abordagem está sempre errada. Deixe-me apenas informá-lo que entrar no vestiário feminino disfarçado de um encanador gordo não é nem um pouco assustador. Da próxima vez, apareça no vestiário em sua forma fantasma e, não sei, acrescente alguns sons de lamento ou algo para fazer efeito. Eu preciso soletrar para você? Não, senhor. Vou fazer melhor da próxima vez, senhor, ele disse, após dar uma rápida saudação. Bem, afogado, verificou suas anotações para ter certeza de que seriam aprovadas pela organização e, em seguida, voltou-se para encarar os membros de seu ramo com uma grande carranca no rosto. Embora eu gostaria de acreditar que vocês idiotas seguirão meu conselho, tenho minhas dúvidas. Agora vou passar para a próxima avaliação antes que a minha dor de cabeça piore. Ele olhou para o próximo nome da lista e disse: Jeff Tickler, por favor.
dê um passo à frente e me conte o seu melhor susto do ano. Se apresse. Eu não tenho o dia todo. Jeff deu um passo à frente e olhou para Ben, afogado, com seus olhos amarelos sem pálpebras. Senhor, sim senhor. Jeff Tickler está reportando. Ben, afogado, deu uma boa olhada em Jeff de cima a baixo e esfregou a testa com o polegar e o indicador. Sua dor de cabeça estava piorando a cada segundo e ele ainda tinha um longo caminho pela frente. Já disse isso várias vezes. Jeff, pare de usar maquiagem de palhaço e pare de fazer seu corpo parecer branco para aumentar o efeito. Se você parecer um palhaço, seu personagem será muito parecido com o palhaço e a organização não quer outro processo em suas mãos. Jeff esticou o lábio inferior em um movimento de beicinho. Au, por que tão sério? Bem, afogado, imediatamente bateu na cabeça de Jeff com sua prancheta. E isso é outra coisa. Pare de usar os bordões do Coringa. Isso vai nos causar problemas com os quadrinhos da DC. Você entende? Jeff encolheu os ombros e estalou os dedos. Assim que ele fez isso, toda a dor do palhaço se dissipou. No entanto, a tez fantasmagórica branca ainda permaneceu. Bem, afogado, bateu o pé com impaciência. Você se livrou da maquiagem de palhaço. Agora o acabamento branco e pastoso precisa ser eliminado. Vamos, pare de perder todo o nosso tempo. Jeff soltou um suspiro e estalou os dedos novamente. Sua pele se transformou em uma cor azul pálida e com bordas escurecidas. Eu gosto da minha pele branca. Benny, eu só faria isso por você. Bem, afogado, lançou um olhar para Jeff. Não me chame de Benny. Você sabe que eu odeio isso. Agora, comece a me contar sobre o seu melhor susto do ano. Jeff riu loucamente e disse: Oh, essa é boa. Isso vai envergonhar todos os outros relatórios. Posso garantir isso. Bem, afogado, bufou. Sim, bem, eu serei o juiz disso. Continue. Jeff esfregou as mãos como se estivesse tramando algo perverso e disse: Há 3 meses entrei na casa de um homem e comecei a fazer ruídos fantasmagóricos. Você sabe, a porta batendo, as tábuas do assoalho estalaram, todas as coisas padrão. Eu fiz isso todas as noites durante 1 mês. Então comecei a deixá-lo ouvir os barulhos perturbadores durante o dia, em todos os lugares que ele fosse. O cara achou que tinha perdido a cabeça. Então, no último minuto, eu apareci e disse a ele para ir dormir. Infelizmente, ele estava completamente louco até então. Por algum motivo ele me achou engraçado. Acabei sendo seu bobo da corte pessoal por algumas semanas, até que o levaram para o manicômio. Mas antes disso, ele realmente estava com medo. Você deveria ter visto a expressão em seu rosto ouvindo os mesmos ruídos assustadores noite após noite. Foi clássico. A expressão de Ben, afogado, permaneceu inalterada. Então você quer me dizer que a sua maior conquista este ano foi ajudar a empurrar uma pessoa já mentalmente perturbada para o fundo do poço? Oh, mas não termina aí. Sua vítima achou que você era engraçado. Eles até pareciam gostar de ser carregados para a fazenda engraçada. Não é nosso trabalho entreter os loucos. Volte à formação agora para que eu possa dar uma avaliação completa. Jeff inclinou a cabeça para o lado. Ele murmurou: HMM. Eu pensei que era um bom, com certeza, antes de flutuar de volta para seu espaço na fila ao lado dos outros membros da organização. Bem, afogado, olhou para Jeff e rugiu: Você mal passou na avaliação deste ano por conta do fato de que sua abordagem foi criativa. Mas como de costume, sua execução foi um IOFF. Você é um macarrão mascote. Seu trabalho é assustar suas vítimas, não levá-los para o manicômio. E você certamente não os entretém para rir. Você entende? Jeff ergueu a cabeça de sua pose lateral e fez uma saudação preguiçosa. Tudo o que você disser, Benny. Bem, afogado, bateu em Jeff com sua prancheta novamente e tirou o nome de Jeff da lista. Eu disse para você não me chamar assim. Enfim, vamos para o próximo membro. Vamos ver aqui. Jeff olhou para o próximo nome e empalideceu. Foi a primeira vez desde o início da reunião que ele se sentiu genuinamente intimidado. Ele tentou não deixar seu desconforto transparecer enquanto chamava o próximo nome. Jane Tickler, por favor, dê um passo à frente. Jane se esgueirou para a frente da fila de membros da organização, rindo loucamente enquanto caminhava. Gosto quando é a minha vez de jogar, ela disse entre risadas enlouquecidas. Bem, afogado, pigarreou. Bem,
Você não está realmente aqui para brincar. Está? Basta me dar um resumo da melhor coisa assustadora que você fez este ano para que possamos encerrar esta reunião. Jane riu mais um pouco e disse: antes de vir para a reunião, coloquei fogo em todas as suas casas. Eu gostava de vê-los queimar lentamente até virar cinzas. Um por um. Achei que combinava bem com a canção daquele velho garoto. Então cantei junto enquanto as casas pegavam fogo. Anel ao redor da rosa. Bolsos cheios de poesias. Cinzas, cinzas. Todos nós caímos. Vê como está indo bem? Foi tão delicioso. A julgar pela maneira como todos vocês estão olhando para mim agora. Acho que fiz um bom trabalho em deixar cicatrizes nas pessoas. Isso deve me dar um passe automático com certeza. Bem, afogado. Permaneceu em silêncio enquanto pegava imediatamente seu celular para discar em uma emergência de 5 a 8. 2 homens de terno apareceram na frente dele alguns minutos depois e esperaram por mais instruções. Ben apontou para onde as casas da empresa estavam localizadas com uma expressão sombria no rosto. Jane colocou fogo nas unidades habitacionais da organização. Reúna todo o pessoal e resolva o problema o mais rápido possível. Use técnicas de construção sobrenaturais. Se necessário, espera uma reconstrução completa até o final da reunião. Os 2 homens saudaram e saíram correndo para reunir mais homens para completar a tarefa. Com o problema imediato resolvido, Ben, afogado, instruiu Jane a voltar à fila e aguardar sua avaliação. Jane obedeceu, rindo loucamente enquanto caminhava. Ben, afogado, lançou um olhar para Jane e gritou: sua torta pop maluca. Você está plenamente ciente de que é contra a política da organização assustar ou prejudicar outros membros do Lux. Essa sua pequena façanha certamente rendeu a você uma passagem sórdida para a aliança dos supervilões de Trollpasta. A menos que por algum milagre você possa pensar em uma maneira de se redimir. Jane ficou em silêncio por alguns minutos, apreciando o medo extremo que ela havia colocado no coração de seus companheiros de equipe. Bem, afogado, bateu os dedos impacientemente na parte principal da prancheta. Estou à espera. Jane deu um sorriso assustador e disse: recrutei um novo sócio há alguns dias. Ela é minha nova amiga especial. De acordo com as regras da organização, isso significa que consigo um passe automático. Aqui está ela. Jane ergueu a famosa boneca RG de Amy. Annabelle. Annabelle fez uma saudação com um de seus braços de patchwork. Bem, afogado, balançou a cabeça. Eu nem quero saber como você conseguiu colocar as mãos nessa coisa. Muito bem. Como Annabelle provavelmente subirá no nível assustador de nossa organização, você recebe uma recomendação de aprovação. Mas nunca mais faça uma manobra maluca como essa com outros membros da organização novamente. Fui claro? Jane deu uma risadinha. Oh, não vou causar mais problemas para a organização. Annabelle e eu estaremos muito ocupados fazendo novos amigos. O pensamento de Annabelle e Jane causando problemas juntos enviou um calafrio na espinha de Ben. Ele sacudiu a sensação ao colocar uma marca ao lado do nome de Jane e passou a avaliar o último membro da lista. Slenderman. É a sua vez. Slenderman veio flutuando para a frente da formação, seus tentáculos traseiros movendo-se em todas as direções enquanto ele avançava. Bem, afogado, olhou para ele de cima a baixo e revirou os olhos. Você ainda está usando aquele terno. Eu vejo. Quantas vezes eu tenho que dizer que vestir-se assim não faz você parecer intimidante. Slendy ergueu uma placa que dizia: me deixe com estilo. Bem, afogado, soltou um suspiro pesado. Bem, a sede não impõe um código de vestimenta. Então não posso culpá-lo por querer acompanhar as últimas tendências da moda. Ao mencionar moda, todos os becos riram na fila. De qualquer forma, bem, afogado, continuou. Continue me contando sobre seu melhor susto do ano para que possamos encerrar esta reunião e todos irem para casa. Bem, isso é, desde que a equipe de limpeza da organização tenha consertado as casas da empresa até então. Ele lançou um olhar para Jane depois de dizer isso, que simplesmente riu e começou a escovar o cabelo de Annabelle. Slendy acenou com a cabeça e ergueu vários cartazes que, juntos, explicaram sua história. Juntos, os cartazes dizem: você vai adorar minha história. 4 meses atrás,
Entrei no cinema 4 vezes e assisti a todos os lançamentos mais recentes de graça. Na semana passada, estacionei em dobro minha bicicleta no caminho de volta depois de dar doces para crianças no parque, em muitas ocasiões diferentes. Eu caminhei bem na frente dos policiais. Claro que eles não podiam me ver porque eu estava invisível no momento. Mas eu ainda fiz isso. Eu até. Slendy fez uma pausa para um efeito dramático e, em seguida, ergueu alguns outros cartazes que diziam: não apareceu para trabalhar. Você sabe, porque eu peguei aquele trabalho de escritório como um hobby. Minha desobediência social não é assustadora. Bem, afogado. Beliscou a ponta do nariz, pensando profundamente sobre o que deveria dizer a seguir. Sua dor de cabeça estava quase atingindo um nível nuclear neste momento. Depois de respirar algumas vezes para se acalmar, ele caminhou até Slenderman e gritou: você é um mascote creepypasta como Jeff. Seu trabalho não é ser um rebelde nos dias de folga. É para assustar as pessoas. Eu não me importo como você faz isso. Eu nem quero saber o que você está fazendo até a avaliação do próximo ano. Meu coração não seria capaz de suportar mais histórias ruins de terror até aquele momento. Mas da maneira que você descobrir como assustar as pessoas, faça. Agora volte para a fila para que eu possa lhe dar seu relatório completo. Slenderman ergueu uma placa que dizia Caden e flutuou de volta para a linha ao lado de seus outros companheiros de equipe. Bem, afogado, ergueu-se sobre Slendy e latiu: da próxima vez que você for ao cinema, assuste as pessoas que assistirem aos filmes enquanto estiver lá. Enquanto você está estacionando sua bicicleta em dobro ou andando na rua, assuste qualquer policial que encontrar. Quando você estiver no parque, cause terror nos corações das crianças. Não dê doces para eles. Enquanto estiver trabalhando no escritório, reserve um tempo para intimidar seus colegas de trabalho. Não é tão difícil descobrir, mas eu já expliquei para você. Você acha que pode fazer essas tarefas simples no mínimo? O Slenderman balançou a cabeça furiosamente e ergueu uma placa que dizia: vou fazer o meu melhor. Bem, afogado, esfregou as têmporas e marcou ao lado do nome de Slenderman antes de continuar. Mais uma vez, você mal passou na avaliação. A única razão pela qual você foi aprovado é a promessa de melhorias. É melhor você trabalhar duro para assustar algumas pessoas ou eu enviarei para a aliança dos supervilões de Trollpasta para treinamento extra. Você me entende? Slendy ergueu uma placa que dizia: senhor. Sim, senhor. Bem, afogado, pegou um remédio para suprimir a dor de cabeça que mantinha no bolso e engoliu alguns comprimidos antes de continuar. Assim que começou a fazer efeito com as pílulas, ele disse: suas avaliações terminaram. Você está livre para tirar o resto do dia de folga ou, não sei, sair e assustar algumas pessoas. O celular de Ben, afogado, vibrou. Ele atendeu a ligação, fez alguns ruídos de confirmação e, em seguida, fechou a ligação, encerrando a ligação antes de se virar para os recrutas novamente. Parece que todas as casas da empresa foram reconstruídas. Agora você também está livre para voltar para casa, se quiser. Dito isso, esta 7ª reunião de avaliação anual da Liga dos Supervilões Assustadores está oficialmente encerrada. Todos os membros da organização deram uma saudação final e então saíram para tirar o resto do dia de folga, ir para casa ou trabalhar em suas várias técnicas de medo. Bem, afogado, observou todos eles irem embora, a dor de cabeça começando a diminuir, mesmo que um pouco. O único destaque de toda aquela aprovação foi que a organização ganhou um membro com certa credibilidade em Annabelle. Ele a chamaria ao escritório e cuidaria de sua papelada mais tarde. Por enquanto, ele só queria esquecer tudo o que acabara de acontecer. Ele voltou para a casa de sua empresa. Apareceu em Legend of Zelda. Ocarina of Time e usou para se conectar com outro jogador de Zelda em algum lugar do mundo. Enquanto o jogador se dirigia ao vendedor de máscaras feliz, Ben apareceu atrás dele em sua forma fantasma e disse: ajude-me, eu sou Ben. Ben observou enquanto o jogador largava o controle e gritava. Ele sorriu. Foi o final perfeito para qualquer reunião. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.